Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio do nosso podcast F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também aí no seu agregador favorito de podcast. Nós estamos no episódio 229 do nosso podcast e hoje nós vamos analisar tudo o que aconteceu no GP de Miami de 2024 da Fórmula 1, a sexta etapa do campeonato, o terceiro GP da história de Miami. Então nós vamos analisar tudo o que aconteceu no GP de Miami de 2024 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Foi um final de semana aí de corrida sprint, então foi um final de semana cheio que a gente tem que comentar aí alguns episódios da sexta, alguns do sábado, para depois chegar propriamente na corrida de ontem, né? Então vamos lá, vamos falar da corrida no Autódromo Internacional de Miami, onde nós tivemos a primeira vitória da carreira do Lando Norris com sua McLaren. Primeira vitória aí do Lando Norris na Fórmula 1. Acho até que demorou bastante, porque o Lando Norris é um baita piloto e ele merecia aí ter uma vitória na Fórmula 1. Isso pode aí desencadear uma melhor fase para ele, para alcançar mais vitórias. Superando o Verstappen, que ficou em segundo lugar, e completando o pódio, Leclerc em terceiro. Isso é interessante, porque nós tivemos três equipes diferentes no pódio. Isso ajuda aí a ver um equilíbrio na categoria, o que a gente sempre quer ver na Fórmula 1, né? E nós vamos falar da corrida de ontem, mas primeiro nós vamos falar aí até eu chegar aos convidados aí, nós vamos falar da Sprint Qualify, primeiro, que foi na sexta-feira, né? Que é a classificação da corrida sprint. Nós vamos começar por ela. Acho que o Egleison e o Vinícius vão poder participar hoje, até eles chegarem para a gente conversar mais da corrida. Vamos começar então aí com o Qualify da corrida sprint. Os destaques que a gente tem que mencionar: nós tivemos aí as duas Mercedes fora do Q3. Realmente é decepcionante. Depois a gente viu que a Mercedes aí não teve um final de semana tão bom, ficou dentro do razoável, se a gente analisar o final de semana como um todo, né? Eu nunca esperava, por exemplo, Lewis Hamilton brigando com as Haas, né? Com as duas Haas, seja com o Magnussen, seja com o Hülkenberg. Então é um cenário assim difícil da gente ver a Mercedes dessa forma, né? Sempre viu a Mercedes nesses últimos anos vencendo, campeã de construtores, campeã de pilotos, e agora o Lewis Hamilton travando batalhas aí com as duas Haas. Mas é o cenário atual, então a Mercedes não fez um bom papel como um final de semana como um todo. Então tivemos as duas Mercedes fora do Q3, o Hamilton inclusive chegou a esbarrar no muro na hora de fazer a sua volta mais rápida da Sprint Qualify, né? Então assim, nós estamos vendo o Hamilton errar mais, nós estamos vendo a Mercedes disputar com a Haas, então não é o cenário ideal da Mercedes, né? Nessa classificação da corrida sprint também, é importante mencionar que nós tivemos aí uma punição em 3 posições do grid para o Valtteri Bottas. O Valtteri Bottas tinha terminado a sua volta rápida, estava passeando no parque, assim dizendo, na pista, e ele sequer olhou o retrovisor enquanto o Oscar Piastri vinha fazendo uma volta rápida. E aí o Piastri quase bateu muito forte no Valtteri Bottas, então quase gerou um acidente. E o Bottas, por não ter esse dever de cautela, né, de ter olhado o retrovisor, como ele estava muito lento, então o Bottas veio a perder 3 posições no grid. A pole do Qualify da corrida sprint, isso na sexta-feira, do Max Verstappen. Isso aí é chover no molhado, né? Acho que a maioria das pessoas iria apostar numa pole do Verstappen, e deu Verstappen tanto na classificação da corrida sprint quanto na classificação da corrida principal, que nós vamos falar depois. Falado aí dos principais destaques do Qualify da corrida sprint, vamos falar da corrida sprint, que foi no sábado, né? Então vamos lá, foi uma corrida até então boa, 19 voltas, não foi tão boa quanto a do GP passado, mas foi uma corrida assim interessante, a corrida sprint. Nós tivemos aí inicialmente o Ocon
logo antes do início da corrida, o Ocon quase acertou de leve ali o Leclerc no pit lane, na saída dos carros para a pista. Então o Ocon, ao sair com o seu carro, tocou ali no pit lane no Leclerc. Teve uma punição de 10 segundos ao Ocon por conta disso, né, na saída dos carros ali, até para compor o grid de largada. Então o Ocon já iniciou a corrida com 10 segundos de punição. E essa punição do Esteban Ocon, ela me deixa uma dúvida, que eu queria até conversar com vocês sobre isso, para ouvir a opinião de vocês. Eu também vou dar a minha aqui, que é o seguinte: o Ocon, o Ocon ou qualquer piloto, quando está nos boxes, ele tem uma autorização dos mecânicos para sair. A princípio ele está sempre só por conta de guiar o carro, e ele tem total confiança no mecânico que dá o sinal verde para ele ali. A partir do momento que o mecânico deu o sinal verde, ele sai dos boxes. Então, o que acontece? Essa punição vai para o piloto, e eu não concordo muito com isso. Eu acho que a punição deveria incidir sobre a equipe nesses casos, e não sobre o piloto, porque o piloto simplesmente cumpriu um aviso da equipe. A equipe deu o sinal verde, o piloto foi lá e cumpriu. Então, assim, eu acho que uma punição para o piloto é muito rigorosa nesse caso. Deveria punir a equipe e dar uma punição severa, se for o caso, mas o piloto não. Eu vi agora que o Egleison acabou de chegar na live. Vou ouvir a opinião dele aí sobre essa questão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que eu vou contar o cenário para ele, se ele não ouviu na live, para ver o que ele interpreta aí sobre essa questão, que eu acho muito estranho. Isso. Fala, meu amigo. Tudo tranquilo com você? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá chegando, o áudio está chegando bacaninha, né? O seu tá, mas eu acho que o meu tá produzindo eco aí para você. Agora vamos ver como é que tá. E agora? Perfeito, perfeito. Agora sim, tá aqui, enfim. Até que enfim, pô, arrumou seu fone, isso aí. Deixa eu te falar. Acho que eu já comprei uns 500 fones para poder acertar. Fone sem fio, fone com fio, microfone. Eu também. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava comentando aqui, o Egleison, falei um pouquinho da Sprint Qualify, estava comentando um pouco da corrida Sprint. Eu quero ouvir sua opinião em relação a isso, que eu já dei a minha aqui, que é o seguinte: antes mesmo de iniciar a corrida Sprint ali, teve um incidente lá no pit lane, onde o Ocon chegou a esbarrar no Leclerc, e gerou uma punição para ele de 10 segundos. E aí eu tava comentando que nesses casos, eu acho injusta a punição ao piloto, porque o piloto obedece um sinal verde ali do mecânico, do engenheiro, seja de quem for. Então ele recebeu o aval de que pode sair do pit lane ali, sair para a pista, ele vai. E aí a punição incide em relação ao piloto. Eu acho que deveria ser uma punição em relação à equipe. O que você pensa sobre isso? Eu concordo, porque o problema é que punir a equipe, a única forma de punir a equipe é com dinheiro, e dependendo do tipo de multa, pode dar posição em grid de largada, pode dar segundos. E pontuação, Egleison? Eu sou meio contra tirar pontos, eu não vou mentir pra você não. Eu acho que tirar pontos tem que ser algo muito extremo. Tem que ser algo assim, bem, bem pesado para tirar pontos da equipe. Mas o que você for faz sentido. Como a equipe que autoriza o piloto a sair, eu acho que ou então deveria ser uma punição dupla para o piloto e para a equipe, né? Porque a gente sabe que assim, quando tem punição financeira, é a equipe que paga. Dificilmente o piloto vai pagar essas coisas. Mas fica essa sensação em nós que só o piloto foi punido. Então deveria punir os dois. Acho que o mais correto seria isso. Uma punição formal aos dois. É uma boa opinião também. E aquela largada lá da corrida sprint, o Alonso chegou a
a tocar no Lance Stroll. O Stroll tocou no Norris. Norris não tinha nada a ver com isso, estava fazendo a sua trajetória abrindo a curva ali. E o Norris rodou. Ambos abandonaram a corrida, né? O Stroll e o Norris. E a corrida prosseguiu aí. Você acha que deveria ter tido uma punição para o Alonso? Ou foi culpa do Hamilton que fechou o Alonso ali? Ou foi culpa de ninguém? De dentro de corrida, deixa os caras correrem. Ah, voltou? Não, tá tranquilo para mim aqui. Na minha opinião, punição para ninguém. Deixa os pilotos correrem. Lance de corrida, porque no meio do pelotão, quem larga no meio do pelotão já está sujeito ao caos. Vamos ser sinceros. Sim. Mas assim, se fosse, acho que não punição, mas se fosse encontrar alguém, acho que o Alonso e o Hamilton foram mais otimistas, porque antes do Hamilton tocar no Alonso, o Alonso já tinha tocado no Stroll. Sim, né? Sim. E vamos ser sinceros, quem viu uma foto de cima viu que o Hamilton, ele não faria aquela curva, ele passaria reto. Sim. O Alonso espalhou. O Hamilton, se o Alonso não estivesse ali, ele ia fazer algo parecido com o que o Pérez fez, ele ia passar reto. Ele não ia fazer aquela tomada de curva, que ele era o carro mais reto. Assim, na minha opinião, acidente de corrida, não deveria punir ninguém, não. O meio do pelotão é o caos. Se fosse para avaliar algum tipo de punição, ou o Hamilton ou o Alonso. Sim. Porque o Stroll com o Norris estavam seguindo a trajetória normal deles ali. Os otimistas ali em relação à curva foi tanto o Alonso quanto o Hamilton, né? Que também são... acho que pelo perfil deles, por serem quem são, vão querer tirar mais do carro, sei lá. O Alonso tentou dar aquela espalhada na curva porque o Hamilton estava muito por dentro. Aí tocou no Stroll. E o Hamilton já estava... O Hamilton deu aqueles mergulhos que o Max dava ali até 2017, 2018. Mergulho maluco, né? Isso. Justamente isso. Então, acho que lance de corrida, o pessoal queria até testar. Mas assim, posso fazer uma crítica agora? Uhum. Eu até falei na página, quem assistiu a corrida sprint, eu fiquei nervoso não por causa do lance, mas o Sérgio Maurício quase pariu um filho quando o Jafone supostamente cogitou a possibilidade da culpa ter sido do Hamilton. Na hora eu soltou aquele, não vai colocar a culpa no Hamilton, não põe. Boa. E nessa corrida sprint também, cara, corridaça do Daniel Ricciardo, né? Corridaça. Tava precisando, né? Tinha tempo que o Ricardo não... Engraçado. E eu esperava alguma coisa dele na corrida principal, aí ele faz essa corridaça no sábado e depois, na corrida principal, ele simplesmente volta a ser o Daniel Ricciardo desses últimos anos. Para a corrida principal tinha uma punição de 3 posições, né, por causa da corrida anterior. Não foi bem, foi eliminado no Q1. A ARB não foi bem no final de semana todo. O Tsunoda também não pontuou, ficou andando ali 11º, 12º. Mas assim, o Ricardo, quando ele anda na frente, dá pra ver que ele ainda entende da brincadeira ali. Tem piloto que realmente... Você vê que ele segurou o Sainz com perfeição, segurou uma Ferrari, corrida inteirinha. Ganhou a posição do Pérez na largada. Na largada ele ganha a posição do Pérez. Sim. Então assim, na frente, parece que o cidadão ainda sabe como que brinca. Mas ele no meio do pelotão não é terra de ninguém, então é mais complicado. E ele, justamente, ele defendeu muito bem a 4ª posição do Sainz aí. E tanto é que chegou a 0,2, 2 décimos de diferença. Sim, que o Sainz chegou para ele, então, assim, foi mínima, né? Ele segurou bem. E você gostou da pintura da RB? Já que a gente tá falando da RB? Tá travando aí, Luiz? O meu menino tá falando que tá travando? Tá um pouco. Deixa eu só mudar a rede aqui, peraí. Deixa eu só mudar a rede aqui. Peraí. Vê se tá melhor agora. Tá melhor? Olha, por enquanto sim, né? Vamos avaliando aí. Mas tem que dar um tempo para ver se a conexão vai estar tranquila. Mas então, gostou da pintura da RB? Não. E do macacão da Ferrari? E a pintura da Ferrari? Não, o macacão
da Ferrari ficou legal, Você remetendo ali os anos gostou, 50. cara? O Sério? macacão, sim. Eu não gostei de jeito nenhum, cara. Eu não gostei de nada. Eu não É. gostei da pintura da RB, não gostei da pintura do Ferrari. Não, Achei, a achei pintura breca. a pintura da Ferrari ficou horrorosa. Mas o macacão ficou legal. Remeteu ao que os anos 50, até os anos 70 a Ferrari usava esse negócio de macacão azul. Mas o carro Quase um da, frentista de carro ali, né? mas, Quase um frentista abastecendo seu carro. mas o carro da Ferrari, aquela combinação de vermelho com azul. Caralho. E ó, um outro destaque, o Iglesias, que eu acho que essa semana toda o Hamilton vai sonhar com a Haas, viu? O Hamilton vai ter sonhos aí com a Haas durante toda a semana. A disputa entre o Magnussen e o Hamilton, cara, as devidas punições ali, o Tsunoda aproveitando uma hora, passando os dois. O que foi aquilo ali do Magnussen com o Hamilton, cara? O Magnussen está fazendo o jogo. O Magnussen está tentando garantir o dele, né? O que o Magnussen puder fazer para garantir pontos para a Haas, ele vai fazer. E acho que é a segunda ou terceira corrida que ele faz isso. Ele segura o pelotão, o Hülkenberg abre ali 4, 5 segundos, e ele fica ali tentando fazer uma defesa maluca, e vai para um lado, e vai para o outro, e corta a chicane, toma 10, 15, 20, 30 segundos, e aí quando os pontos do Hülkenberg estão garantidos, aí ele deixa a galera passar e vai embora. Então, assim, é uma tática meio estranha, né? Um piloto abdicar da própria corrida só para ajudar o companheiro, tipo assim, não correr. Mas eu entendo a situação da Haas. O Hülkenberg já tem lugar, a Haas vai precisar de um piloto experiente, o Magnussen está tentando garantir o dele. Então, o ponto é para a equipe. Então, não gosto desse tipo de tática, mas é interessante. E já tá com 8 pontos na superlicença. Então, assim, 10. tá 10 agora? 10. Tá no limite do limite, sabe? Mais 2. E mais 2 para ser suspenso de uma corrida. Tá no limite do limite. Deixa eu pegar aqui, ó o Tonhão aí, boné da Ferrari, camisa da Red Bull, deve ser torcedor da Haas que torce pro Hamilton. Nossa mãe. Então eu tô sofrendo demais, torcendo pra Haas e pro Hamilton, tem sofrido, então. Aqui, Tá ó. Aí, ó. Norris, é verdade, a homenagem boa. Agora que eu atinei aqui pra camisa. Então, assim, e o Tsunoda uma hora aproveitou. E assim, mas o Hamilton, independente das bobeiras que o Magnussen fez na pista, os caras travaram roda com a Haas. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, a Mercedes está muito aquém do que a gente espera. Porque seja com o Hülkenberg na corrida principal, seja com o Magnussen, tirando as punições, travou roda, teve disputa. O Hülkenberg passou o Hamilton passou o Hülkenberg, o Magnussen passou o Hamilton passou o Magnussen, sabe? Isso é ruim para a Mercedes. Eu não gosto de bancar o já falei, mas eu já falei isso em 2021, que a Mercedes nesse regulamento não iria andar. E teve muita gente que foi comigo, tá louco, a Mercedes vai chegar, tem um corpo técnico de engenheiro monstruoso. Tem, mas não significa que eles são bons. A Mercedes nunca foi boa em aerodinâmica. E nesse regulamento que a aerodinâmica pesa muito, a Mercedes só regrediu, porque no primeiro ano a Mercedes venceu uma corrida. Por mais que aquele W3 era problemático, é um carro que os dois sempre estavam brigando por pódio. Sim. Né? Era um carro cheio de problemas. Venceu uma corrida. Teve uma pole. No segundo ano do regulamento, só uma pole. Não venceu corrida. E esse ano tá muito pior. Tá muito pior. Aqui o Iago falando que o Norris perdeu o cabaço. Verdade, nós vamos falar bastante disso. O Tonhão falando que o fone do Iglesias está tão enrolado quanto o octa do Lewis. Olha, cara, nós vamos comentar disso mais pra frente por conta da questão Adrian Newey, mas segura aí a live, acompanha com a gente até o final, que nós vamos ter esse assunto aí, Adrian Newey, possível Ferrari, possível Hamilton já sabia de algo, octa em jogo, algo nesse sentido. Vamos pegar a opinião do Gleison mais pra frente na live, quando a gente terminar de falar sobre a corrida. Falado disso aí, deixa eu passar rapidinho só o resultado aqui da sprint. Vitória do Max Verstappen, segundo Charles Leclerc, terceiro Sérgio Pérez, quarto Daniel Ricciardo, quinto Carlos Sainz, sexto Oscar Piastri, sétimo Nico Hülkenberg, o oitavo Yuki Tsunoda. Lewis Hamilton, 20 segundos de penalidade por excesso no pit lane. Eu não vi esse replay, mas foi o que a Fórmula 1 nos disse, que ele teve 20 segundos aí
por excesso no pit lane. Fernando Alonso também consta aqui, mas a 35 segundos de penalidade para o Kevin Magnussen. Lance Stroll e Lando Norris abandonaram a corrida por colisão. O Egleiton, uma coisa que chamou atenção na classificação agora da corrida principal é que os eliminados no Q1, até anotei aqui para conversar disso com você, com o Vinícius. Vinícius ainda não chegou. Os eliminados do Q1 na classificação foram 4 equipes diferentes. Eu acho que a Fórmula 1, cara, tirando o Max Verstappen, ela tá competitiva. Eu acho muito. Que a diferença de tempo tá mínima. Eu acho que eu nunca vi isso, desde quando eu acompanho a categoria. Eu nunca vi uma diferença tão mínima de um carro para o outro, tirando a Fórmula Verstappen, o restante da Fórmula 1, igual esse ano da Fórmula 1. Ô, Luiz, mas é isso que a gente comentou. A Fórmula 1, ela hoje é muito mais parelha do que antigamente. O pessoal que às vezes fala, hoje você não vê uma equipe de meio de pelotão tomando 3 segundos na pole. Não acontece mais. Nós tivemos, só você falou, foram 16 carros no mesmo segundo no Q1. 16 carros. Sim. E eu ainda tenho um outro dado aqui, que na corrida sprint, 6 segundos de diferença era entre o sexto e o 16º colocado. Então, do sexto ao 16º, a diferença entre eles era de apenas 6 segundos. Então, assim, eu acho que a Fórmula 1 está mais... Tirando o Max Verstappen, que é um ponto fora da curva, e que tem feito essas vitórias aí em sequência, a Fórmula 1 está muito competitiva. Nós tivemos 4 equipes diferentes eliminadas no Q1. No caso, o Bottas, o Sargent, o Daniel Ricciardo, o Magnussen e o Joe. E só para te falar, por exemplo, o pódio dessa vez foi um pódio com 3 equipes diferentes. Nós tivemos Norris, Verstappen e Leclerc. Então, assim, um pódio também com 3 equipes diferentes. Tirando o talento do Verstappen com esse carro, esse casamento Red Bull e Verstappen, é muito competitiva a Fórmula 1. E ano passado já se mostrava isso. Se a gente cortar a pontuação do Max Verstappen e pegar Pérez como campeão e os demais, cara, a gente viu um equilíbrio ali absurdo na categoria. Sim, isso é um fato. Só que o pessoal fica... É um negócio que eu sempre falo na página. O pessoal fica antenado muito com o P1. Lógico que a briga pelo P1 é mais legal, mas quem gosta de corrida de carro tem que olhar o que está acontecendo para trás. E no meio do pelotão ali do P. Vamos botar do P2, P3 para trás, a briga está sensacional. Muitas disputas. Você acabou de falar o Hülkenberg, mais o Hamilton. Aí o Tsunoda chega e passa. As Ferraris brigando com as McLaren. Então, assim, tá bacana. Só que as pessoas acham que Fórmula 1 se resume apenas quem está vencendo. E não é assim. Com certeza, mas com certeza. Um outro destaque aqui no Q2, o Albon chegou a ter problemas no carro, abortou a volta, mas conseguiu ainda fazer uma volta rápida. O Albon também não teve um final de semana tão satisfatório. Um outro destaque que me chamou atenção na classificação, o Alonso 4 posições atrás do Stroll, ficando em 15º, mas depois na corrida a gente já viu que as coisas mudam de figura, e o Alonso cresceu como muito mais piloto do que o Stroll, mas chamou atenção ver o Alonso 4 posições atrás do Stroll nessa classificação. Não vi nada de declaração dele em relação ao carro, mas chamou muita atenção. Tivemos uma pole esperada do Verstappen, 1:27.241. E agora, agora nós vamos entrar propriamente aí na corrida. Só uma coisa? Pode falar. 7ª pole seguida do Verstappen. Sim. Ele empata Hamilton, Schumacher e tem mais Senna, um. E o Prost. E o Senna. O Senna já tem. O Senna tem 8. Ou seja, se o Max Verstappen fizer mais uma pole no GP de Imola, ele vai igualar o Senna com a maior quantidade de poles consecutivas. O Senna fez 8 uma vez, fez 7, o Schumacher tem 7, o Hamilton tem 7, se eu não me engano, o Mansell tem 7. E o Max agora. Acho que é Prost. Eu acho que é Prost, viu? Acho que é Prost. Acho que é Prost. É Prost. Eu tenho que olhar aqui. Eu não tô sem o notebook. Acho que é Schumacher. Schumacher, Prost. Quem você tinha? O Hamilton. E o Verstappen agora. Verstappen agora. Eu acho que o Mansell não tá nessa, não. Quase o Mansell é 6. Em 92 6. Ele marcou 6 seguidas. 92. Sim. Cara, gostou da corrida? Boa! A corrida foi boa demais. Teve variantes.
Né? O pessoal vai falar, não foi boa porque o Max não venceu. Mesmo com a vitória, se o Max tivesse vencido, a corrida foi muito boa. Aquela briga ali, Piastri, Leclerc, o Sainz e depois o Pérez chegando, tava muito bacana a corrida. E no meio do pelotão você falou, Hülkenberg, Tsunoda, Hamilton. Eu vou dar uma nota 8 para essa corrida. Foi boa, muito boa. Eu vou dar nota 8 também. Achei a corrida sensacional. No entanto, só não pego um 9, um 9,5 aí de nota, porque, sei lá, acho que são 57 voltas. Da 35ª volta em diante, ali onde o Norris já estabeleceu uma certa distância, ficou bem morna e a gente não teve nem disputas no meio do pelotão nesse momento. Acho que a única disputa que teve foi aquela do Sainz com o Piastri. Só o Sainz depois. Com o Piastri e o Alonso também ali com o Ocon. Mas assim, mas tirando isso, da volta, sei lá, 35 em diante, ou 36, 37, sei lá, aí ficou bem morninha. Mas até lá foi um corridaço, então também fico com a nota 8 aí. Vocês também deem a nota de vocês. O pessoal já tá falando até do Adranil aqui, mas calma aí que a gente vai chegar lá. Calma aí que nós vamos falar disso sim. Dê a nota de vocês para a corrida. Você achou que foi a melhor corrida da temporada até agora? Igual o pessoal aí da Band, assim, cheio de emoção. Eu acho que talvez por o Verstappen não ter ganho, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você acha que foi a melhor corrida da temporada até agora? Foi, né? Acho que de nota, acho que foi a melhor nota que nós demos até agora, né? Acho que as outras tinham 6, 7,5. Foi um pouco melhor que a da China. Da corrida da China eu achei a corrida boa. Acho que eu dei 7. Então, assim, foi uma corrida bacana. Mas, por exemplo, o Tonhão tá falando que a Austrália foi mais interessante. Eu não acho, porque depois que o Max quebrou, o Sainz foi embora. Foi uma corrida chata a Austrália. Até no meio do pelotão não teve tanta coisa. Dei mas melhor corrida. 6,5 para a Austrália. Acabei de... Acho que eu dei 6. Melhor corrida da temporada. Até agora. Eu também acho. E isso, para quem nos acompanha, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com a não vitória do Max Verstappen, que deu assim uma imprevisibilidade. Isso tem a ver com todo o contexto de disputas que teve mesmo, inclusive, Sim. do próprio Verstappen não estar tão seguro ali na liderança, porque hora nenhuma o Verstappen abriu vantagem como ele abriu nas outras corridas. Acho que o máximo foi 3,5. 3,5. Então, assim, por isso que eu acho também que foi a melhor corrida da temporada, um GP lotado de celebridades, né? Nós tivemos aí o Zidane entregando troféu. Eu já mencionei a questão do equilíbrio da categoria com 3 equipes diferentes no pódio. É isso que a gente quer ver na Fórmula 1. E o Egleison como um torcedor da McLaren aí, Lando Norris venceu a corrida, perdeu o cabaço, como falaram aí. É a primeira de muitas. O Norris tem talento aí para bem mais vitórias na Fórmula 1? Eu não sei se vai ser a primeira de muitas, mas acho que vai ser uma primeira de um número interessante de vitórias. Como eu falei, abaixo do Verstappen, né, acho que dessa geração o Verstappen realmente tanto já está num outro patamar de títulos, de maturidade como campeão, e abaixo do Verstappen eu sempre coloquei no mesmo bolo, na minha opinião ali, nessa ordem: Leclerc, Norris, Russell. E eu não sei se eu coloco o Piastri ainda. O Piastri ainda até agora não me convenceu. Então eu coloco esses 3 no bolo nessa ordem: Leclerc, Norris e Russell, dependendo da situação. Então, mas eu acredito que se as coisas mudarem, quem pode ser campeão dessa geração são esses 3 caras, tirando o Verstappen. Lembrando que o Piastri não está tão consolidado igual os demais. Por exemplo, o Norris acho que está na 6ª ou 7ª temporada na Fórmula 1. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6ª temporada. O Russell por aí também. 19 também. O Piastri está na 2ª, né? Então, assim, ainda é difícil, não está tão consolidado, embora seja talento. Não, muito talentoso, mas ele ainda está no processo ainda de adaptação, de evolução, então ele está um pouco... Ele também é mais jovem, né? Ele tem 22 anos, o Norris tem 25, o Piastri é 3, 4 anos mais novo que essa galera. Então, deixa eu passar aqui o resultado rapidinho da corrida. Deixa eu só pegar algum comentário aqui primeiro. Deixa eu ver aqui, ó. O El Ferreira aí, ó. Um domingo de aleluia. O Tonhão, o Egleison dormiu com um sorriso de ponta a ponta. O Lando Norris voltou a ser
Lando Norris. Vocês acham que o Sargent... vamos comentar isso do Sargent daqui a pouco, junto com o assunto Adrian Newey, isso aí vai ser extra corrida. Acho que a McLaren deixou o Piastri muito tranquilo, colocando um contrato tão grande logo de cara. Mas independente disso, o Piastri é campeão da Fórmula 3, Fórmula 2. O cara já se mostrou um piloto tão talentoso que teve disputa o contrato dele. Teve questão judicial. O contrato dele foi através de justiça. Então, todo mundo queria o cara. E se não fosse a McLaren, seria qualquer outra equipe da Fórmula 1. Sim, Ninguém sim. dispensa um cara desse não, que é campeão da Fórmula 3, campeão da Fórmula 2. Então vamos lá. Resultado da corrida. Lando Norris, vitória. É a primeira vitória do Lando Norris na Fórmula 1. Segundo, Max Verstappen. Terceiro, Charles Leclerc. Quarto, Sérgio Pérez. Quinto, Carlos Sainz. Sexto, Lewis Hamilton. Sétimo, Yuki Tsunoda. Tsunoda pontuando tanto na sprint quanto na corrida principal. Só corrigindo o que eu falei. Eu falei que o Tsunoda não tinha pontuado, desculpa. Ricardo. Pontuou nas duas. O Ricardo que não. Nas duas. George Russell em oitavo, Mercedes. Nono, Fernando Alonso. Mesmo largando de 15º, nono, Fernando Alonso conseguiu os pontos aí, embora foi uma classificação horrível, ficando atrás do Lance Stroll. Décimo, o Esteban Ocon. E essa disputa Fernando Alonso e Ocon pela nona posição foi impressionante. Primeiro pontinho Falando agora Primeiro ponto da Alpine na temporada. Primeiro ponto da Alpine no campeonato. É bom você ressaltar. Essa vitória do Norris, o Egleison, e ela vem através das atualizações que a McLaren trouxe aí para o seu carro. Parece que fizeram 100% no carro do Norris, 50% no carro do Piastri, pelo menos que é o que a gente tem de informações. Com essas atualizações aí, você acha que a McLaren já superou a Ferrari? Ou você acha que esse GP foi um GP atípico, tem que se avaliar, as condições de pista eram diferentes? Não. Eu nunca achei a Ferrari segunda força consolidada. Eu acho que isso vai alternar de pista para pista entre as duas. Pistas igual essa, uma pista. A McLaren não é um carro muito bom de reta. Então, uma pista que tem um setor, algumas partes bem mais. A McLaren é muito boa de curvas de média e de alta velocidade. Então, quando é uma pista um pouco mais travada, mas não é tão lenta, não chega a ser uma pista de rua, a McLaren anda muito bem. Quando é uma pista mais fluida ou que demanda muitas reacelerações, a Ferrari vai um pouco melhor. Então, assim, eu acho que isso vai alternar de pista para pista. Acho que a força está bem definida como Red Bull, Ferrari e McLaren se misturando, inclusive no campeonato, eu acho que a briga vai ser entre os dois. E aí, mais para trás, já tem Mercedes e Aston Martin acho que já criou um bloco, né? Já criou um terceiro bloco. Antes a gente botava essas quatro juntas, acho que já tem uma separação entre Mercedes e Aston Martin já mais para trás. Antes da gente continuar falando do Lando Norris, deixa eu pegar um comentário aqui do El Ferreira, que eu até quero contextualizar ele, porque ele disse o seguinte: Lando Norris se tornou o oitavo piloto que mais demorou a vencer. Eu acho que essa questão de números é complicada. Isso não reflete o talento do Norris, e isso também vai ao encontro que nós temos 24 corridas no ano. Então, realmente lá na época do Mansell, do Piquet, que era 16 corridas, 15 corridas, na época do Fangio, que era 7 corridas. Então, realmente, para você demorar a vencer, você tinha várias e várias temporadas na Fórmula 1. Hoje, se você ficar uma temporada sem vencer, você ficou 24 corridas sem vencer. Então, assim... Norris entrou em 19 e já tinha 21 provas, né? 21. Então, assim, esses números do Lando Norris não refletem o talento que ele tem porque senão a gente fala, o oitavo piloto que mais demorou a vencer e o cara é um talento, sabe? Por exemplo, ele venceu na sexta temporada dele. Sexta temporada. Vou pegar um piloto brasileiro conhecido. O Barrichello estreou em 93? 93. Né? Foi, 93. O Barrichello foi vencer em 2000, na oitava temporada. Então, Então, assim, e com certeza com menos corridas que o Norris. Porque se a gente pegar 8 temporadas do Rubinho, são 6 do Norris. Agora tem 24 corridas. Era 17 já? 15, 16. Não, 15, 16. 17 foi lá para o ano 2000. Até ele chegar nos 2000, foi 15, 16 corridas. Sim, 15, 16. Então, o Rubinho foi com menos de 100. Então, esses números aí é complicado.
Mas foi bom o comentário dele para a gente contextualizar isso. Cara, assim, vendo a corrida, tudo bem, a McLaren teve as suas atualizações, isso refletiu tanto no desempenho do Piastri. O Piastri, cara, tá fazendo uma corridaça. Teve aquele azar ali com o Sainz, né? E tá fazendo uma corridaça, até então muito seguro. O Tava Lando Norris. andando aí. Piastri estava andando em quarto. Não, P2 não. Não, Não, ele Piastri. tá no P2. Sim, sim, P2. sim. P2 e andando bem, segurando bem Tudo bem. o Sainz. Sim. Aí, o que Leclerc, acontece? Leclerc. O Leclerc. Então, as atualizações, claro que surtiram efeito. Então, assim, claro que a McLaren veio diferente e todos os méritos para o Norris e para o desempenho do Piastri, embora ele não tenha pontuado, mas ele fez uma corridaça, ele deu azar. Enquanto o Piastri deu azar, a gente tem que falar o seguinte também, né? O Norris é sortudo pra caralho, velho. Aquele negócio do safety car ali, o Egleison. O que é aquilo, cara? Ele contou demais com a sorte para vencer essa primeira corrida. Então, assim, sorte, mas ele também foi o último a parar, né? Por Ninguém tinha isso. parado. Por isso. Então, Se sim. a gente for pegar o pessoal da frente ali, quer ver? Vou te dar um contexto. O primeiro a parar da turma da frente ali foi o Sérgio Pérez na volta 18. Sim. O Hamilton, por exemplo, o Hamilton e o Alonso foram os únicos que largaram os pneus duros. O Hamilton parou antes do próprio Lando Norris. O Lando Norris, o acidente se deu na volta 28, cara, todo mundo já tinha parado. Então o Lando Norris não havia parado. E numa volta anterior ao acidente, os dois que não tinham parado ainda, que eram o Sainz e o Piastri, se eu não me engano, pararam também. E o Lando Norris não parou. Aguardou mais uma volta. Deu o acidente, ele entra no safety car, ele entra nos boxes através do safety car e depois ele já sai em muita vantagem em relação ao Verstappen e consegue sustentar isso. Mas assim, foi uma vitória excepcional do Norris. Mas ele contou com a sorte pra caramba, velho. A mesma sorte que faltou. A mesma sorte que faltou em 2021, quando ele apostou. Né, ele falou: a chuva não vai aumentar. E a chuva aumentou. E dessa vez é assim, corrida de carro é assim. Voltando aqui. Só uma coisa. A gente precisa comentar. A Fórmula 1, mais uma vez, errando o procedimento do safety car. Cara, não, mas aquilo ali plenamente aceitável. É tantas corridas com o Max Verstappen liderando que eu acho que deve ser assim. Deve acontecer. Deve acontecer da seguinte forma: vem o rádio assim e fala: safety car, vai pra pista. O cara não olha, ele nem olha o painel ali de quem tá na frente, cara. Ele sai. No que ele sai ali, acho que o Verstappen aqui mesmo, então deixa eu. Teve um erro de procedimento de safety car, sim, porque a distância, o Norris ele parou, assim, só contextualizando, o Norris provavelmente pararia e voltaria à frente do Max, só deixando muito claro, porque a perda de tempo com o safety car era de 9 segundos, né? Assim, o pessoal entende, mas o Norris não demora 9 segundos para parar, demora mais, porque os outros pilotos também estavam mais lentos. Então o Norris perderia 9 segundos, ele estava 11 ou 12 à frente do Max. Então, se a McLaren faz um trabalho bonitinho, ele voltaria à frente do Max. Só que isso, o Norris, quando o safety car entrou, essa diferença era de 11. Ela foi para 33. Ou seja, o safety car segurou todo mundo. Então, provavelmente prejudicou a corrida de outros pilotos que estavam lá atrás. Não acredito que o Norris voltaria atrás do Max. Mas houve um erro, a gente tem que falar de tudo. Mais uma vez, a Fórmula 1 errou. Com certeza, eu tô falando que é aceitável, do tom da brincadeira. Pô. Se você sai no safety car, pica ali à frente do Max, que ele é o líder. A gente tem visto isso aí há muito tempo. Mas, assim contextualizando a questão da corrida, embora todos os méritos pro Norris, adorei ver o Norris vencer pela primeira vez na Fórmula 1, mas que ele contou com uma baita sorte também, ele contou. Porque ele foi o único que não havia parado. E na volta anterior, os dois que estavam junto com ele que era o Sainz e o Piastri, pararam, cara. E um negócio legal é que na entrevista pós-corrida, o repórter meio que desdenhando da vitória. Assim, uma pergunta meio besta, meio, é porque o Norris, você acha que a sua vitória foi só por causa do safety car? Aí o Norris todo polidinho, porque se realmente não tivesse safety car, eu teria que passar muitos carros. Aí o Max tá andando com um piquet demais, tá ficando doido já. Aí o Max eu tô assim, sim.
Se a minha mãe tivesse bolas, ela seria o meu pai. Tipo, você ganhou, É, cara. tá pronto, vai comemorar, tá certo. Tá certo, claro. Até porque, olha o tanto de cis que a gente teria que colocar naquela final em 2021 mesmo, Sim. Verstappen e Hamilton. Aí E o se o Max. Michael Masi, e É, se o Pérez não faz isso, e se o... Pô, aí eu achei interessante o Max falou assim, ó, o si não existe, né? O si não existe. Corrida de carro é assim, um dia você perde, um dia você ganha. Tipo, ganhou, cara, seja feliz. Então, contextualizando aí o acidente do Magnussen com o Sargent, que foi na volta 28, que gerou o safety car. Magnussen mais uma punição aí de 10 segundos, tirou o Sargent da corrida. E aí, cara, quando ele saiu à frente do Verstappen, deixa eu dar uma boa noite pro Vinícius primeiro aí. Tá me ouvindo, Vinícius? Tranquilo, cara? Boa noite, Luiz, o Egleidson. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando, né? Plataformas digitais. Pedir desculpas aí, primeiramente, pelo atraso, mas é que eu estava, é vida real, né? O que a gente está vivendo nos últimos dias aqui no Rio Grande do Sul. Eu estava em busca de água, Luiz, porque nós Cara, estamos aqui sem água potável. Então, por isso que eu me atrasei um pouco. primeiramente, vou oferecer esse episódio do podcast ao que está se vivendo aí no Rio Grande do Sul e sabendo aí que você sempre faz lives com a gente, toda a solidariedade nossa aqui, viu? Eu tenho acompanhado aí os noticiários, então esse podcast hoje fica em homenagem ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul e toda a nossa solidariedade, cara. Não tá fácil aí, a gente tem acompanhado. É, realmente, Luiz, o que a gente acompanha aqui é um cenário de guerra, assim, sabe? As pessoas perderam tudo, as pessoas estão saindo de casa só com a roupa do corpo, pessoas mortas. Desculpa até usar o espaço rapidinho, mas Não, a realidade, fica né, à que a gente está vontade, vivendo fica à aqui. vontade. As pessoas mortas, muita gente morta, assim, sob as águas, muita gente que tá dentro de casa e tá afogada, né? Então não teve nem condições de resgate. Só para vocês terem uma ideia, a água em algumas localidades chega no teto das casas. Então as pessoas estão sendo resgatadas, as que estão sendo resgatadas é porque conseguiram chegar no telhado das suas casas, né? Então não é fácil para a gente chegar no telhado da nossa casa, né? Imagina numa situação de emergência onde a água está subindo, né? Então é uma situação assim totalmente é um caos, né? É um cenário de guerra. É o que a gente viu só em filmes, Luiz, para te ter uma ideia. Eu nunca tinha presenciado uma coisa parecida com isso, sabe? É lamentável. A gente vê nessa hora a união do povo, né? Porque realmente que o pessoal está se ajudando, sabe? De todas as formas. Seja com roupa, seja com doação de cobertor, de colchão, de comida, o pessoal está se ajudando, né? Nós estamos aqui desde sábado sem água, né? Ainda estamos com luz, né? Mas estamos totalmente sem água, então por isso que eu me atrasei até agora, porque eu estava num vizinho meu aqui para buscar água, e a fila é gigantesca, assim, sabe? Porque onde eu tenho uma opção de água, as pessoas estão se acumulando para poder ter um mínimo de dignidade, né? Toda a nossa solidariedade. Você está em Porto Alegre, né? Eu moro em Viamão, na verdade, que é uma cidade ao lado de Porto Alegre, né? Região metropolitana de Porto Alegre, né? Aqui Foi na atingida minha também? casa, Foi? não, aqui na minha casa, graças a Deus, a gente não teve nenhuma intercorrência, né, com relação a alagamentos, nem nada. Então aqui a minha cidade não foi atingida, né? Mas Porto Alegre, Canoas, que é uma cidade da região metropolitana, teve 2/3 da cidade está submersa. Uma cidade que é ao lado aqui de Porto Alegre, chama Eldorado do Sul, que é ao lado de Porto Alegre, está 95% coberta de água, Luiz. Tem 40 mil pessoas, tem 40 mil habitantes nessa cidade. 30 mil estão desabrigados. Cara, é um cenário surreal que a gente está vendo. O pessoal, as notícias que a gente tem aqui, que é a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. Sim, sim, sim. A Mais gente uma tinha, vez, só para assim, contextualizar, em 1941 teve uma enchente aqui em Porto Alegre, onde o nível do Rio Guaíba, que normalmente é abaixo dos 2 metros, em 1941 chegou a 4 metros e 72 centímetros de altura. E naquela época alagou o centro de Porto Alegre todo, né? Agora o nível do Rio Guaíba chegou a 5 metros e 30. Então como tu disseste, a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, assim, né? E o Rio Grande do Sul que passou pouco tempo atrás, né? Setembro, nós tivemos aquelas enchentes que vocês chegaram a acompanhar também. Em dezembro, a gente teve episódio de chuvas muito fortes. E agora, esse desastre sem precedentes na história, né? e outra coisa, na verdade, você está falando de ajuda aí, pelo menos que eu tenho visto aqui, inclusive dos outros estados, viu? Acho que os outros estados têm ajudado muito também aí, Rio Grande do Sul, com Sim. doações, com
Tá vindo de todo o Brasil, graças a Deus. Sim, sem dúvida. E nessas Mas horas, realmente. e por mais que o povo brasileiro tenha muitos defeitos, nessas horas a gente vê que ainda tem muita gente boa aqui. A força do povo, meus amigos, assim, vou dizer uma coisa para vocês. Se não fosse a força do povo de se unir aqui, realmente não teria como, sabe? Porque o governo está fazendo o que pode, mas mesmo assim, 90% dos esforços, quem está fazendo é a comunidade, sabe? É a população gaúcha que está se ajudando, porque senão o cenário seria ainda pior, sabe? Toda a nossa solidariedade aí, Vinícius. Fique bem, cara, e tamo junto no que você precisar aí, tá bom? Não, pode deixar. Obrigadão. Falar dessa tragédia aí, inclusive, e precisa se falar mesmo, a gente vai homenagear aí o podcast hoje em relação a tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, principalmente as vítimas, famílias, toda a nossa solidariedade. Voltando aí um pouquinho, falar de coisa boa, falar de corrida. Voltando aí na questão do Norris com o Verstappen, o Gleison, depois eu quero a opinião do Vinícius também. Quando o Norris sai à frente do Max Verstappen, hora nenhuma o Max Verstappen apresenta ali que intimida o Norris. O Norris só vai abrindo vantagem. Eu te pergunto isso tem a ver com as atualizações da McLaren, com o problema que o Max Verstappen alegou ali no rádio, que eu acho que ele tá meio estilo Hamilton naquela época, lá de Mercedes, que ele não estava vencendo para o Vettel ou algo assim, ou a pista mesmo ali, Miami, foi uma pista atípica para a Red Bull. O que você acha que o Norris, assim, dominou, né? Tudo isso que você falou numa coisa só. A Red Bull nunca teve um carro sobrando durante o fim de semana. A pole do Max foi puramente por, vamos ser sincero, talento. Aquela pole do Max foi na base do talento mesmo, né? Primeiro cenário, o Max tinha um pneu de, se não me engano, de 8 voltas mais velho do que o do Norris. Sim, faz muita diferença. E quando você anda atrás, para você se aproximar, o carro de Fórmula 1 gera muita turbulência. Você gasta mais pneu ainda. Então o Max, em determinado momento, ele tentou manter a distância de 1.3, 1.4, 1.5, com pneus mais velhos, andando na turbulência, pneus gastou mais, então não teve o que fazer, o Norris foi embora. E o Norris fez uma pilotagem impecável, as atualizações da McLaren surtiram efeito, então foi uma série de fatores. Vamos dizer, tudo combinou para a vitória do Norris. O Verstappen teve um dano no assoalho quando ele passou em cima do cone, até brincou depois falando que o cone estava enchendo meu saco, eu passei em cima dele, tirando onda. Assim, teve um dano no assoalho, mas o Max disse que não sentiu nenhuma diferença do carro, então é difícil dizer. Só para a gente entrar nessa discussão, o Max Verstappen até gerou o Virtual Safety Car com esse cone, esse pino aí que ele abalroou aí dos limites de pista. No entanto, antes disso, a gente comentou isso, o Max não conseguiu mais que 3,5 na liderança. E sendo que nas outras corridas ele já estava a 8, 10, 12 segundos de diferença, com certeza. Ele ficou o máximo do Piastri, que era o segundo colocado, depois do Leclerc, se não me engano, o máximo 3,5 segundos. Então, assim, durante todo o final de semana, a Red Bull não casou com essa pista. Tem tudo isso também, né? Sprint Race também, né? A Red Bull, em corrida sprint, sofre um pouco mais do que as outras, então, pelo que eu vi, o rapaz que vai ficar no lugar do Adrian Wheatley, o chefe de equipe, que seria o substituto do Horner, falando que realmente eles erraram no acerto. Tanto que eles pediram para trocar peça num parque fechado, a FIA não autorizou. Fazer ajuste de motor também, erraram no acerto também. Foi isso. Ô Vinícius, agora a gente já falando aí um pouquinho do Piastri, cara. Teve enquanto o Norris deu sorte demais, o Piastri deu azar demais. Vinha fazendo uma corridaça, né, cara? A McLaren aí sobrando esse final de semana, né? Eu até ia, antes daquele episódio na corrida, eu até ia eleger ele como um dos pilotos da corrida, né? Candidato a um dos pilotos da corrida, né? Mas não sei se é precipitação, se foi nervosismo, o que foi do Piastri naquele lance com o Sainz, né? Mas o Sainz foi mais agressivo, né? É isso que eu acho que falta, às vezes, no Piastri, né? Essa agressividade, a situação de não aceitar certas coisas, né? E ele, depois
que teve que parar nos boxes, ele tentou mostrar um pouco mais dessa agressividade e estava até saindo da pista, e tanto que o engenheiro chegou para ele no rádio e disse, olha, tudo que a gente não precisa agora é um safety car, porque o Norris está liderando a corrida, né? Então, quer dizer, o Piastri, ele mostra que é um grande talento, mas ainda tem algumas questões a evoluir, né? E o Sainz, a gente sabe como é o Sainz, ele é o piloto que está demitido, né? É um demissionário, e ele está com os dentes, ele não tem nada a perder, né? Tudo que ele fizer a mais conta a favor dele. Agora, o que ele deixar de fazer, ele já está demitido, né? E Vinícius, eu posso falar aqui como engenheiro de obra pronta, porque a gente está aqui para isso mesmo, para discutir e debater, mas o que você acha da estratégia da McLaren ter mandado, depois desse tocou a asa dianteira aí a asa dianteira do Piastri tocou com o carro do Sainz, o que você acha da McLaren ter mandado ele para os boxes e aí eliminou qualquer chance de pontuação dele? Você acha que se ele ficasse na pista pelo menos um P10, um P9 ali, ele conseguiria? Eu acho que sim. Eu acho que um P9, um P10 ele conseguiria, sabe? Eu acho que não tinha necessidade da McLaren ter pedido para o Piastri entrar nos boxes naquele momento, né? Eu acho que ele perderia algumas posições, mas um P9, um P10 a gente pode, eu acho que quase afirmar que um P10 ele conseguiria, sabe? Até porque, se a gente for olhar aqui, o oitavo, se eu não me engano, foi o Tsunoda, nono Alonso, décimo Ocon, primeiros pontos da Alpine. Então, se uma Alpine pontuou, talvez uma McLaren quebrada poderia pontuar também. Já vi que o Egleison fez um sinal de negativo ali. Pode apresentar a sua discordância, meu amigo. O dano na asa era grande. Em questão de uma volta, ele perdeu. Na asa que teve o toque, na volta que teve o toque, ele andou 5 segundos mais lento. Então, acho que. Não sei. Ótimo. Aqui nós estamos engenheiros de obra pronta. Eu acho também que vale a pena, pelo sim e pelo não. O que ele arrumou também depois que ele parou nos boxes? Porque na verdade, assim, só vale até o décimo. Do décimo para trás, não vale nada. Não vale nada. Mas aí entra aquela questão que a gente briga, que eu acho que o Vinícius tem razão. Às vezes é hora dele dar mais uma voltinha e falar pra equipe. Acho que dá, eu vou. Entendeu? Aquela personalidade que ainda falta no cara, aquela malandragem. Não vou pro box, não, deixa eu quietinho aqui. É isso. Aqui, perdão, P8 foi o Russell. P7, Yuki Tsunoda. O El Ferreira me corrigiu aqui com razão. Evander. Evander? Participou da última live com a gente aqui. Nosso jagunço. E sem contar que o Piastri também fez uma bela ultrapassagem no início da corrida em cima do Leclerc, cara, conseguindo um P2 ali fantástico. Depois teve esse embate com o Sainz aí. O Vinícius falou muito bem, era um dos candidatos a piloto do dia, sem sombra de dúvida. Falar, Vinícius, agora também, pegar sua opinião aí do seu piloto favorito, Sérgio Pérez, cara. O que ele fez na largada ali? Ele quase tirou o Max Verstappen da pista, cara. O que você achou da largada do Sérgio Pérez? Sérgio Pérez quase ganhou uma legião de fãs, né? Os mesmos fãs que hoje odeiam ele, que são os fãs do Lewis Hamilton, ele quase pegou essa fanbase aí pra ele, né? Foi muito, muito afobado, né? No mínimo, ele foi muito otimista, né? Não tinha necessidade nenhuma dele fazer aquilo, sabe? Isso mostra, às vezes, a fraqueza do Pérez, né? É o mesmo tipo de lance que ele tentou fazer no México, né? Ano passado. A mesma. Vai, maluco. Igual a gente no videogame, de vez em quando, sabe? De vez em quando você tá meio maluco no videogame, você faz aquilo ali, sabe? Então, não tem condição. O piloto sabe que não vai dar certo. Ô, Luiz, a gente jogando videogame, o Egleison, a gente sabe que quando a gente se atira numa curva assim, não vai dar certo. Só uma correção. De videogame só joga nós dois, que esse aqui só dá um migué, nunca joga, viu? Tá difícil ter horário pra jogar, cara. Sério, tá difícil. Falar nisso, eu nem tenho jogado muito. Eu e o Vinícius, a gente começa a jogar 10 da noite. Vai até 2 da manhã. Tem. Mas deixa eu complementar sobre o Pérez, assim, para ser justo, né? Eu sou um forte crítico aí do Pérez. Esse ano, a gente não tem o que criticar, assim, do Pérez, né? A única corrida dele que ele não foi bem, e aí tem até a justificativa para isso, foi a Austrália, né? Que ele teve um dano significativo no assoalho.
Agora, até aqui, ele vem entregando o que a Red Bull precisa dele, que é entregar pontos, P2, P3, é o que a Red Bull espera dele, né? Então, até agora, ele está fazendo o que se espera dele. Então, justiça seja feita, o Pérez esse ano está entregando, sabe? Diferente dos outros anos, que ele batia, que ele escancarava o assoalho da Red Bull para todas as outras equipes, esse ano ele vem entregando. Muito vai também, eu acho, Luiz, do que a gente falou aqui, e tu e o Iglesias são testemunhas, que eu sempre falei que é tão importante quanto saber pilotar um carro, é saber o seu lugar, né? E eu acho que ele entendeu o lugar dele esse ano e ele está fazendo o que pode, o que ele tem. Né? Então, eu acho que o máximo que ele... O Iglesias até falou, a gente estava conversando na corrida, vamos ver a diferença de pilotos, né? Que não é só entregar o melhor carro para qualquer piloto. O Max, mesmo com essa Red Bull em dificuldades, né, entre aspas, nessa corrida de Miami, que enfrentou dificuldades, o Max conseguiu um P2. Esse foi um dia ruim do Max. Né? Não. Um dia ruim do Max é um P2. Não, calma. Pole na Sprint Qualify, vencedor da Sprint, pole na principal e um P2 na corrida principal, entendeu? Então, esse é um dia ruim do Max. Isso no final de semana ruim da Red Bull, né? Esse é um dia ruim do Max. Um dia ruim do Pérez é o que a gente vê, um P5, um P10, né, ultimamente. Mas é isso, sabe? Então, o Max, o Pérez até aqui vem entregando o que se espera dele, né? Na verdade, eu concordo com você. Eu acho que assim, o Pérez teve temporadas bem piores na Red Bull. Essa tem se mostrado até o momento a melhor temporada dele. Principalmente por conta de resultado. Mas nessa viajou na largada completamente. Prejudicou aí o Sainz, a posição do Sainz. O Leclerc subiu a segunda posição. Sainz caiu para quarto. Inclusive ajudou até o Piastri nessa aí. Ele chegou a tomar uma pressão ali do Lando Norris. Por isso que eu te falo que a McLaren estava bem diferente esse final de semana, porque geralmente nas outras corridas, o Pérez, mesmo sendo o Pérez, ele não tomava essa pressão que ele tomou do Lando Norris ali. Tanto é que a equipe imediatamente chamou ele para os boxes, falou, vem para o box, porque para a gente tentar um undercut aí, ou um overcut, não sei qual que é o caso dele, mas o dele seria o under, né? Undercut. Porque o que acontece? Ele estava tomando uma pressão absurda do Norris que nas outras corridas a gente não via. Né? Não via a McLaren, muito menos até a Ferrari pressionar dessa forma o Pérez. Tanto é que a gente viu várias dobradinhas da Red Bull tranquilas. Então esse final de semana foi um final de semana diferente. A única questão que eu quero saber é se a McLaren realmente evoluiu muito com as atualizações ou se a Red Bull mesmo que estava em declínio nesse final de semana como um todo. Lembrando que para o próximo GP, que é Imola, nós vamos ter atualizações da Ferrari e da Red Bull. Então, assim, não percam os próximos episódios que nós vamos ter atualizações da Ferrari e da Red Bull para o próximo GP para a gente ver como que vai estar essa questão das forças aí. Pode falar, Vinícius. Só para não fugir ao script, como eu cheguei atrasado, só para saber se vocês já falaram sobre a Ferrari. Agora que nós vamos falar, vou deixar, inclusive, você começar falando das Ferrari. Na verdade, Ferraris. eu estou com o script aqui, pessoal. Eu estou aqui, ó. Tá aqui o script na minha mão, eu sei o que vai ter que falar. Não falamos da Ferrari ainda. Deixa eu só falar aqui no comentário aqui do El Ferreira. Yuki Tsunami, merece um destaque especial. Dos 19 pontos da RB, 14 são deles. E está no top 10. Realmente tá pontuando bem, tá correndo bem. Pontuou tanto na sprint desse final de semana quanto na corrida principal. E agora, Vinícius, vamos falar da Ferrari. Sainz e Leclerc, eu achei uma corrida normal para a característica da Ferrari. Os dois pontuaram, bons pontos, mas nada demais. O que você achou da Ferrari aí que você tem no seu script aí, Vinícius? Então, nada demais também. Eu acho que a Ferrari vem fazendo também um campeonato regular. Acho que esse é o lugar da Ferrari hoje como segunda força, né? Não vejo a Ferrari com capacidade de brigar com o Max, né? Com a Red Bull. Não vejo essa capacidade. Mas o que eu queria comentar até, e eu quero ver a opinião de vocês e do pessoal que nos acompanha, que assim, Luiz, eu vejo muito burburinho, muita falação, pessoal muito eufórico com relação ao Vasser, né, ao Frederic Vasser, que é o chefe de equipe da Ferrari, né? A minha pontuação sobre isso com relação a ele eu acho que é muito
ele é superestimado, supervalorizado. Com isso, eu quero dizer que ele não tem méritos, que ele não é um bom profissional de forma alguma. A gente sabe que ele é um excelente profissional. Só que do dia para a noite, o Vasser parece que virou o Rei Midas, né? Que na mitologia, o Rei Midas, tudo que ele tocava virava ouro. E não é bem assim, né? A gente vem há alguns anos aqui falando que o processo de reestruturação da Ferrari já vem acontecendo há alguns anos, inclusive com o próprio Mattia Binotto, né? Que era o antigo chefe de equipe. E parece que o Frederico Vasser chegou ontem e ele está reformulando tudo, ele está reinventando a roda. E eu acho que não é bem por aí, né? Mas eu não sei a opinião de vocês, né? Não, é só pegar o resultado dos campeonatos anteriores. Né? A Ferrari não está nada diferente dos anos anteriores. Pode se você pegar... Inclusive 2022 começou melhor do que 23 e 24, que foi o último ano da gestão Binotto, né? Que a Ferrari venceu o Leclerc liderou o campeonato, ou seja, foi por causa de quebras, mas venceu 2 corridas. Não, estava bem. A gente chegou a postar na Ferrari, inclusive no teste de pré-temporada. Na nossa live de pré-temporada, a gente apostava na Ferrari como a campeã daquele ano. Eu lembro disso como se fosse hoje. Sim. Iniciou o novo regulamento, pra gente, era só Ferrari. Ninguém apostava na Red Bull, na verdade, antes de começar a temporada. Mas então... Eu pergunto, Luiz Weber, esse pessoal que está aqui nos acompanhando, eu fiz esse questionamento, assim, essa provocação, porque assim, ó, eu vi hoje um comentário no sentido de que o Vasser ele tem muito mérito porque ele fez grandes campeões como Hamilton e Rosberg. Eu discordo frontalmente dessa afirmação, porque Hamilton e Rosberg são talentos, né? Tu pode montar, ajudar, mas dizer que por causa do Vasser o Hamilton foi 7 vezes campeão, eu acho um pouco demais. Cara, é a mesma coisa, trazendo para nossa seara aqui, a gente que igual brasileiro, né? É a mesma coisa que a gente dizer assim, ó, o Senna só foi campeão por causa do Ron Dennis. Não, o Senna já era um talento puro. O Senna e o Prost, desculpa, já eram talentos puros. Não foi por causa do Ron Dennis que eles foram campeões, entendeu? Aqui tem uma divergência com você aqui, Vinícius, que é plenamente válida, que é o seguinte, que ele acabou com as atrapalhadas na equipe, aquelas atrapalhadas que a gente viu na temporada de 2023, ou 22, se eu não me engano, do Leclerc lá, daqueles erros de estratégia, que ele acalmou os ânimos na Ferrari, tirou a pressão, ainda trouxe o Hamilton e vai trazer o Newt, que vai ser depois que a gente terminar aqui os destaques da corrida, a gente vai comentar sobre isso. Mas assim, eu não vejo a Ferrari assim, tá, tudo bem, ele fez tudo isso com o Matheus Sansão acabou de falar, mas a Ferrari não saiu do lugar, continua P2 ali, continua com o P4, P5 na corrida, você não vê nada de extraordinário, você não vê nada de extraordinário do Leclerc, nem do Sainz. Um destaque que eu vi da corrida foi o Sainz, em determinado momento, pressionando o Leclerc, avisando a equipe que ele tinha o melhor ritmo, a equipe não obedeceu, falou, fica quieto na sua aí. Passa, filho. Vai lá e passa. Vai lá e passa, né? Como eu disse mais cedo, o Hamilton vai sonhar com a Haas essa semana toda. Aí ele teve um duelo com o Hülkenberg na corrida, e teve na sprint com o Magnussen. Quase se tocaram ali com o Hülkenberg. Ele chegou a ultrapassar o Hülkenberg, depois errou na freada de uma curva ali. O Hülkenberg ultrapassou ele de volta, depois ele conseguiu ultrapassar o Hülkenberg novamente. Então, ver Mercedes duelando com o Haas é uma coisa assim... É triste para o torcedor da Mercedes, viu? Que a gente via a Mercedes... Ô Luiz, aqui ó, entre nós aqui, é para essa Mercedes aí que o Max vai? Então, cara, mas a gente sabe que se caso, vamos lá, Vinícius, se caso o Max Verstappen esteja cogitando isso, é para uma Mercedes com certeza que ele sabe o projeto que vai ser coisa para 2026 com a mudança de regulamentos. Eu não acredito que o Max Verstappen, com o talento que tem e com no bom sentido, a arrogância que ele tem, ele vai querer ir para uma equipe perdedora. Nunca, acho que nunca. Eu vejo o Verstappen muito parecido com o Senna nisso, sabe? Se ele assinar com a Mercedes, pode ter certeza que o projeto não é ruim. O projeto vai ser um projeto Luiz, bom. Grandes campeões são assim. Senna, o próprio Hamilton, né? Ou o Schumacher também, quando trocou a Benetton pela Ferrari. Cara, eu fiz um especial do Senna aqui no podcast, de 30 episódios aí, 30 anos sem Senna. Então eu recomendo. Muito bom, na verdade, pessoal. Deixa eu fazer uma propaganda. Muito bom o conteúdo.
assistam, é uma aula de história para quem gosta da história da Fórmula 1, para quem gosta do Senna, principalmente. Pessoal, ouçam que vale muito a pena. Tá bacana. Então, eu até recomendo aí vocês ouvirem esses 30 episódios, que é os 30 anos sem Senna, cada episódio uma história diferente, para você ter uma noção do que o Senna fez, por exemplo, só para... em 93, o Prost vence com o campeonato. A Williams de outro planeta vem em 92 com o Nigel Mansell, depois em 93 o Prost. Eles tiram o Prost da aposentadoria, o Prost vence um campeonato e o Senna pressiona a equipe que ele tem que ser o piloto daquela Williams, a princípio vencedor em 94, e o Prost, e tem que tirar o Prost. Então, a Williams, cara, eu tenho que tirar, acho que é a primeira vez na história da Fórmula 1 que você tira um campeão, que é o caso do Rosberg aposentou. Você tira um campeão para colocar outro piloto. Então, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, a gana que o Senna, e que eu vejo isso no Verstappen, o Verstappen não vai querer ir para um carro perdedor. Se o Verstappen estiver assumindo um compromisso com a Mercedes, é algo que eu acho que é para vencer. Posso estar enganado. Não, e o Max tem, o Max tem o prestígio que o Senna tinha na época, que o Schumacher, que o Hamilton também tinha até pouco tempo atrás, né? Que é o prestígio de poder escolher para qual equipe ele quer ir. E a equipe que ele escolher ir vai fazer exatamente isso que tu falaste, Luiz. Opa, eu tenho 2 pilotos aqui, deixa eu ver, esse aqui sai fora. Mas esse tem 4, 5 anos de contrato, esse sai fora. Esse aqui agora eu quero o Max na minha equipe. Não tem uma equipe hoje no grid que não queira contar com o Max Verstappen. E o Max Verstappen vai escolher para qual equipe ele vai ir, né? Ele não vai trocar um projeto vencedor da Red Bull, que está dando certo até agora, por uma incógnita. Vamos ser otimistas e ver incógnita no caso da Mercedes, porque a gente está vendo que é a quinta força quase do campeonato. Só não é por causa do Stroll, né? Que o Iglesias falou muito bem mais cedo. Só não é a quinta força por causa do Stroll, porque hoje a quarta força é o Alonso. O Fernando Alonso é a quarta força hoje da Fórmula 1, né? E sozinho. Então, assim, ele vai escolher isso. Mas eu acho que ele só vai escolher isso, no mínimo, numa expectativa bem antecipada, no final de 2025. Porque só pode ter acesso a esse regulamento a partir de agosto, só para o pessoal entender. Então, a partir de agosto de 2005, que ele vai pensar na carreira dele. Então, agora, ele não tem o porquê pensar. Agora, quando ele tiver acesso ao novo projeto da Red Bull e ele perceber, não vai dar muito certo, a Ferrari está melhor, ele vai para a Ferrari. E como o Iglesias já falou, meu amigo, tá o Leclerc e o Hamilton, eles vão fazer o que tu falaste agora, tu deu um grande exemplo com relação ao Prost. Eles vão dizer, meu amigo, muito obrigado. Deixa eu te dar um outro exemplo. Em 89, quando o Prost ganha aquele campeonato batendo no Senna, com insustentável a relação da McLaren, um piloto tinha que rodar. Quem rodou? Prost, vai para a Ferrari. O Senna continua na McLaren. Então, assim, vai fazer a mesma coisa com o Verstappen. Hamilton, tchau. Hoje o Max Verstappen é o melhor piloto. É isso, entendeu? Porque não tem equipe hoje que não queira contar com o Max. Então, se a equipe já tem o melhor carro, ela vai querer contar com o melhor piloto. Porque é uma junção. Não adianta ter o melhor carro e não ter o melhor piloto. Não vai conseguir os melhores resultados, né? Então, se a Ferrari for a melhor, hoje não tem como a gente afirmar em 2026 qual equipe vai ser melhor. Hoje é uma incógnita. Quem afirmar que a Ferrari vai ser melhor, que a Red Bull vai ser melhor, que a Mercedes vai ser melhor, tá falando bobagem. Porque ninguém sabe o que vai ser em 2026. A gente só vai ter uma ideia a partir de agosto de 2025, que é quando as equipes vão poder ter acesso a esse regulamento. Então, assim, eu acho que até o final de 2025 o Max permanece na Red Bull. Depois é uma incógnita. Depende muito do trabalho que a Red Bull vai apresentar para ele. Boa. Deixa eu falar só para mencionar aqui uma bela disputa entre o Alonso e o Ocon ali para a 9ª posição. No final da corrida também o Albon deu uma fritada nos pneus e perdeu várias posições. Faz questão de falar que eles se odeiam. Não se odeiam o Ocon e o Alonso. Eles se dão muito bem. Olha, eles se odeiam. Não se odeiam, eles se dão muito bem. Parem com isso de ter que ter um motim e um vilão, né? Depois da corrida estavam tirando foto juntos, o Alonso apontando pro Ocon, o Ocon escreveu um texto, disputa limpa, interessante, blá 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 blá. Para com isso. Bom, vou ter que sair um pouquinho mais cedo para dar uma força ali, tá? Fechou. Não, nós estamos terminando aqui também. Beleza? Tá, abraço. Abandonos Logan Sargent pela colisão. Punições, Vinícius. Kevin Magnussen 10 segundos, causou essa colisão com o Logan Sargent. Lance Stroll 10 segundos, saiu dos limites de pista e ganhou vantagem. Kevin Magnussen 20 segundos, acho que somar
deu 2 horas e meia de punição do Kevin Magnussen durante o final de semana, 20 segundos para entrar nos box período safety car, e não mudar nada. Carlos Sainz, 5 segundos por causar a colisão com o Oscar Piastri, que a gente comentou bastante. Piloto do dia, Lando Norris, foi o piloto do dia. As menções honrosas aí para o Yuki Tsunoda, fez um ótimo final de semana. E também o Oscar Piastri, que para mim estava fazendo uma corridaça antes do toque com o Sainz. Corridaça mesmo. A McLaren aí, com o pacote de atualizações foi muito bem esse final de semana. Inclusive a volta mais rápida foi do Oscar Piastri, com 1:30.634. Não valeu o ponto, porque ele não estava na zona dos 10 de pontuação. Passar a classificação de pilotos rapidinho aqui. Depois a gente vai pegar só alguns assuntos aqui, Vinícius, para a gente estar ferrando também. Max Verstappen, líder, 136 pontos. Seguido do Sérgio Pérez, 103 pontos. Charles Leclerc em terceiro com 98 pontos. Quarto lugar, Carlos Sainz, 83 pontos. Empatado com Lando Norris, 83 pontos depois dessa vitória. O Norris encostou nas Ferraris aí. Sexto lugar, Oscar Piastri, 41 pontos. Sétimo lugar, George Russell, 37 pontos. Oitavo lugar, Fernando Alonso, 33 pontos. Nono lugar, Lewis Hamilton, 27 pontos. Quem diria, 10º lugar, Yuki Tsunoda aí com a RB, 14 pontos. Campeonato de Construtores, Red Bull líder, 239 pontos, seguido da Ferrari, 187 pontos. Terceiro lugar, McLaren, 124 pontos. Quarto lugar, Mercedes, 64 pontos. Quinto lugar, Aston Martin, 42 pontos. Sexto lugar, a RB com 19 pontos. Sétimo lugar, a Haas com 7 pontos. E agora a Alpine conseguindo os primeiros pontos aí. Alpine 1 pontinho em oitavo lugar. Agora, 2 assuntos, o Vinícius, que assim, tomaram um final de semana aí de corrida, que é o seguinte. O que você sabe aí, o que você pensa e dá a sua opinião em relação ao Kimi Antonelli na Williams? Então, com um forte apoio do Toto Wolff, né, que quer colocar o Kimi Antonelli na Williams, né, a gente está vendo o anseio da Mercedes em ter um bom piloto. Já tem o Russell, na minha opinião, mas a gente está vendo o anseio da Mercedes em ter o seu par de pilotos aí como referência, mas e seria uma preparação, né? Então, esse é justamente o problema, né? O meu único receio, eu acho que assim, talentos são talentos, né? Então, eu acho que independente da idade, lógico, tem que estabelecer, acho que 17 anos e meio ali, eu acho que tá ok para o Kimi Antonelli entrar, né? O meu único receio, e aí tem que se fazer um asterisco em cima do Kimi Antonelli, que é assim, é uma temporada de aprendizado. Ele está entrando numa das piores equipes do campeonato, junto com a Haas, né? Então, assim como foi com o Russell, né? Então, assim como foi com o Russell. Como foi com o Russell e como foi, o meu receio maior é que aconteça como aconteceu com o Mick Schumacher, que eu acho que não é como é que eu vou dizer, uma lenda do automobilismo, mas ele é um ótimo piloto. Só que foi queimado porque estava numa Haas, que é um carro completamente o pior do grid hoje, né? Ao lado da Williams, é o pior. Então, assim, se queimou o Mick Schumacher, né? O próprio Günther Steiner, junto com o Gene Haas, queimaram o Mick Schumacher publicamente, né? Inclusive dizendo meses antes que não iam contar com o Mick Schumacher, sabe, para a temporada seguinte. Então, o meu receio com o Kimi Antonelli é isso. Ele vai errar, ele é novo, né? Ele é um menino com 17 anos. Então, assim, eu sou favorável de que ele entre na Fórmula 1, desde que não se queime a carreira do garoto. E você acha que entra? Você acha que o Toto Wolff tem essa moral aí para tirar o Sargent e colocar o Kimi Antonelli ainda nessa temporada na Fórmula 1? Eu acho que sim, e inclusive é uma pergunta que eu vou te fazer agora, porque eu realmente perdi o fio da meada, o fio da história, porque hoje a minha percepção, Luiz, não sei a tua e do pessoal que está nos acompanhando, mas a minha percepção é de que a Williams hoje é a equipe B da Mercedes, né? O Toto Wolff de hoje não, né? Então, de hoje não. Então, por isso que quando o James Vowles, né, que hoje é o engenheiro-chefe da Williams, quando ele deixou a Mercedes para ir para a Williams, eu já vi que era um passo totalmente planejado, né? Porque ele era um cara importantíssimo na Mercedes também, e o Toto Wolff não ia abrir mão dele de graça, né?
Então, só pelo sonho do cara ser chefe de equipe e tal, de uma Williams. O próprio Russell foi nesse sentido. Exato. O Russell assinou com o Williams justamente com essa camaradagem que tem entre Mercedes e Williams como fornecedoras de motores. Então, assim, isso já vem de longo tempo. Eu acho que não vem de agora, sabe? Esse é justamente o problema, né? Quando tens uma equipe que, na verdade, está lá a serviço de outra, né? O pessoal pode até dizer assim, mas tem a Racing Bulls, né? E tem a Red Bull. Mas tamanho é a disparidade entre as duas equipes que uma não consegue ajudar a outra, né? Então... Cara, porque uma é A e a outra é B. É como se fosse uma série A e outra série B. Assim como a Mercedes com a Williams e assim como a Ferrari com a Haas e com a antiga Alfa Romeo. Entendeu? O estranho, a gente vê o inverso. O estranho é a gente ver uma Williams vencendo e a Mercedes não. Ou uma Haas vencendo e uma Ferrari não. Porque, entendeu? É como se fosse uma série A e série B. Então você acha que o Toto Wolff tem essa moral para colocar o Kimi Antonelli na Williams essa temporada ainda? Sim. Tanto ele tem a moral que ele conseguiu, né, a princípio, essa questão do Kimi Antonelli poder guiar, né, antes dos 18 anos, né? Ele vai conseguir, isso já é um fato quase que consumado. A questão agora é o tamanho e prestígio que o Toto Wolff tem, que ele vai tirar da Williams, um piloto americano, né, que, salvo engano, é o único americano do grid, né? E a Liberty, com toda a exposição que quer ter, e já vem tendo há alguns anos nos Estados Unidos, vai tirar o único piloto americano, né? Então, isso pode ser um estudo também de que a Fórmula 1 já não dependeu do Logan Sargent para se fixar nos Estados Unidos, né? Que foi uma grande campanha midiática da própria Liberty. Então, a Liberty pode não fazer pressão no sentido de que, olha, queremos o Logan Sargent, porque não vê no Sargent um piloto referência para os Estados Unidos, sabe? Sim. Eu vou torcer para isso, sabe? Eu não quero o Sargent na Fórmula 1, não. Que venha o Kimi Antonelli aí pra gente ver novos ares na Fórmula 1, pelo amor de Deus. Tomara que dê certo isso. E Vinícius, Adrian Newey comunicou oficialmente que não vai fazer parte mais da Red Bull. Inclusive, ele já não está mais participando de algumas reuniões da equipe. E ele deu uma declaração falando que agora ele quer férias, que ele quer paz, que ele quer pensar na vida. Mas tem uma discussão judicial aí do contrato dele, do que tem no contrato, do que pode, do que não pode. E algumas fontes do automobilismo já o colocaram assinando com a Ferrari. E aí eu quero te fazer duas perguntas para ouvir sua opinião. Primeiro, você acha que o pessoal tem razão que o Adrian Newey vai, hora ou outra, ser anunciado pela Ferrari? Ou ele vai tirar férias mesmo? E você acha que tudo isso, toda essa movimentação do Adrian Newey, você acha que o Hamilton já tinha ciência disso com antecedência para assinar com a Ferrari, para tentar um projeto vencedor para o octacampeonato? Começar de trás para frente, então. Eu acho que não. Acho que o Hamilton não tinha essa ciência, né? Acho que foi realmente um momento de desgosto do Hamilton com a Mercedes, de perceber que com essa Mercedes ele não ia conseguir atingir os resultados que ele quer, ou pelo menos disputar o título, né? Porque ele sabe que tem um adversário muito difícil. E hoje que o Hamilton nem consegue sequer chegar perto do Max, né? Ele não tem a condição de disputar. Então, o que ele pensou, né? Logicamente, é uma das três grandes, né? Red Bull, Mercedes e Ferrari. Para a Red Bull não tem como, né? Porque a Red Bull não vai reviver a cena Prost e Senna, né? Novamente para ter todos os resultados que a gente viu. Então, a equipe mais viável que ele considerou foi a Ferrari. Então, foi num momento de desgosto. Acho que não foi nada precipitado, sabe? Até porque não foi só a Ferrari que o Lewis procurou, né? Ele também procurou a Red Bull, né? Os empresários dele, não ele diretamente, mas os empresários dele procuraram a Red Bull, né? Então, se não fosse assim, ele não procuraria a Red Bull, né? Sabendo que o Adrian Newey ia sair, se o interesse dele maior é o Adrian Newey, ele não iria para a Red Bull. Com relação à questão do Adrian Newey se transferir para a Ferrari, pode ser que sim, tá? Mas tudo que a gente pesquisa, que a gente se informa, todas as fontes que a gente tem é de que é uma possível aposentadoria mesmo. Tá mais pendente para uma aposentadoria do Adrian Newey. E só te interrompendo, e também eu acho que se caso houver a transferência para a Ferrari do Adrian Newey, ela tem que ser mediante, estilo foi o contrato do Piastri.
ela vai ser mediante uma medida judicial, uma liminar ou uma sentença nesse sentido, porque me parece que existem cláusulas no contrato do Adrian Newey que o impede em determinado momento de assinar, ou alguma coisa de exclusividade, que ele, se for rompido unilateralmente, tem um prazo, sabe? Algo nesse sentido. Então, ainda teria também que verificar a questão judicial dessa possibilidade. Tem todo esse entrave também, sabe, Vinícius? Mas aqui, A questão, assim... Mas o Cid, rapidinho, o Cid discordou de você aqui, ó. Falou, eu acho que o Lewis já sabia de tudo, sim. Os caras têm fontes seguras e certeza que alguém disse isso a ele, que o Newey ia estar na Ferrari, por isso que ele foi lá para um carro, projeto vencedor. O abração pro Cid aí, nosso amigo, nossa audiência internacional aí. O Cid, cada cidade, cada live ele tá numa cidade diferente. Eu acho que hoje tá em Nova York. Onde é que tu tá aí, Cid? Fala pra gente. Com relação ao Adrian Newey, né? O pessoal noticia muito que ele não estava contente com o que estava acontecendo, essa disputa de poder que está acontecendo ainda na Red Bull, né? Isso é normal, né? Não gostar, né? Eu acho que até a gente, na nossa empresa, se tem alguma disputa entre nossos chefes, a gente também não ia gostar. Ninguém fica confortável com um ambiente nocivo, assim, com um ambiente hostil, sabe? Então ninguém ia ficar com nem o Adrian Newey, nem nenhum de nós, né? Então esse é o primeiro ponto. Ele estava desgostoso? Sim, porque qualquer um de nós também ficaria desgostoso nessa situação. Em segundo ponto, assim, o Adrian Newey continua na Red Bull até abril, se eu não me engano, de 2025, porque ele está no projeto dos hipercars, né, dos hypercars, né? Então ele continua na Red Bull, né, até meados de 2025, né? Que a grande paixão do Adrian Newey nesses últimos tempos se tornaram realmente esses hypercars, né? Que foi justamente noticiado que desse último carro agora, o Adrian Newey de 2024, o Adrian Newey teve participação, com certeza, fundamental, ele que assina o projeto, mas que grande parte foi feita também agora me fugiu o nome do outro engenheiro, do outro projetista, grande parte foi feita também por ele. Ninguém está desmerecendo o Adrian Newey, ninguém é louco de fazer isso, e a pessoa que faz isso, se você desmerece o Adrian Newey, você é louco, né? O Adrian Newey é uma das lendas da Fórmula 1, né? O mago da Fórmula 1. A questão é que nesse último projeto de 2024, ele não teve aquela participação fundamental como teve nos outros projetos da Red Bull. A única questão é essa. Ele continuou assinando o projeto, a última palavra com relação ao carro de 2024 continuou sendo dele, mas ele não teve essa participação tão grande, né? Na construção desse último carro agora. Então, por isso que eu acho assim, tudo que a gente vê, Luiz, a declaração da Red Bull, os engenheiros todos aplaudindo o Adrian Newey, o próprio Ed Jordan, né, que é o empresário e é empresário e amigo pessoal do Adrian Newey, ele falou, olha, tá na hora do Newey descansar um pouco, ele já tem 65 anos, né, ganhou tudo que podia, não tem nada que provar para ninguém, né? Então eu acho que ele não vai submeter, a que nem tu falasse agora muito bem, ele não vai sair hoje da Red Bull e ir amanhã para a Ferrari, né? Mesmo que ele assine. Então vai entrar num processo litigioso, sabe? Que é uma coisa desgastante para todas as partes envolvidas. Então acho que ele não vai querer isso para ele, sabe? Boa. O Cid até comenta aqui que acha que ele vai ficar em home office ajudando a Ferrari por fora, até o algo oficial. Então, assim, esgotada essa questão do Adrian Newey, vamos ver os próximos episódios aí, se ele vai assinar com a Ferrari. O certo é que ele vai se afastar da Red Bull, isso já está como certo. Rapidinho, para a gente terminar, falar do próximo GP rapidinho aí, que é o GP da Emília-Romanha, que acontece em Imola. Está no calendário da Fórmula 1 desde 2020. No entanto, ele sempre foi marcado aí pelo antigo GP de San Marino, o que nos traz lembranças tristes, né, o Vinícius, porque o GP de San Marino é simplesmente, que é no Autódromo de Imola, que é o GP que nos tirou o nosso ídolo Ayrton Senna no fatídico 1º de maio de 94. O primeiro GP de San Marino aconteceu em 1980, voltou em 2020 aí com o nome de GP da Emília-Romanha no Autódromo Dino e Enzo Ferrari em Imola. É um circuito de média para alta velocidade, com curvas de média e altas, é um circuito estreito, a princípio não possibilita grandes ultrapassagens, ainda mais com esses carros de hoje, que são os carros enormes. É apenas uma zona de DRS, onde a reta do
do, do grid ali, que é o único lugar que favorece aí uma boa ultrapassagem, né? Difícil demais de jogar no videogame. Você dá certo nessa pista aí no videogame, ô Vinícius? Então, é complicado, porque tem aquela chicane que foi feita ali na curva Tamburello, né? Então é uma pista, é uma das mais complicadinhas, assim, no videogame. Eu também não sou muito fã de jogar nela, não. Não, ela é difícil pra cacete, ela é estreita, eu não gosto muito de jogar, não. E assim, o principal ponto de ultrapassagem é a reta principal. E sobre esse circuito de Imola, pegar a opinião do Cid aqui, ele falou, não sei vocês, mas devido à morte do Senna, eu odeio esse circuito. Por mim, teria que ser descontinuado da Fórmula 1. Eu odeio essa prova em todos os aspectos. Para ser sincero, eu sou muito fã do Senna, mas não é só pela morte do Senna, não. Eu não curto muito também o circuito de Imola, não. Você gosta, Vinícius? Não, nunca foi um circuito que me chamou muita atenção, né? Mas fato histórico é que 2022 ou 2021, quando o circuito de Imola voltou para o circo da Fórmula 1, né, para o calendário da Fórmula 1, foi no 1º de maio também, né? Então, foi um Cara, fatídico dia do acidente do Senna, né? Então, é impossível. Imola terá ligações eternas com a gente, né? Das piores possíveis, né? De um final de semana absolutamente trágico, né? Começou na sexta com o acidente do Rubinho, no sábado com a morte do Roland Ratzenberger, né? E no sim. domingo com esse acidente que a gente nunca vai esquecer, né? Eu além do fator Senna, que para mim é muito relevante, porque é meu ídolo assim do esporte em si, é, também que eu não curto muito o circuito mesmo, não. O traçado, o ambiente, não, eu também acho que, para mim, se tirar da Fórmula 1 não vai fazer falta nenhuma. Mas é o circuito que é o Autódromo Enzo Dino Ferrari, Imola, extensão de 4.909 metros, 63 voltas, distância total 309,049 quilômetros. O circuito possui 19 curvas, um ponto de DRS, onde se ultrapassa aí na reta do grid, né? Na reta dos boxes. Volta mais rápida, Lewis Hamilton, 1:15.484 em 2020. Pneus da Pirelli, vai com a gama de compostos mais macios, C3, C4, C5, que vai oferecer aí várias estratégias para corrida, podendo ser uma ou duas paradas, a depender aí da estratégia de cada equipe. E um fato interessante sobre os pneus, que a gente tem que mencionar, que em Imola a Pirelli vai testar um novo regulamento de pneus aí, ou seja, que vai diminuir de 13 para 11 o conjunto de pneus para todas as equipes, com diminuindo o impacto ambiental gerado pela produção e transporte de pneus. Então, pensando na sustentabilidade, vão reduzir os jogos para cada equipe de 13 para 11, fazendo com que a classificação seja da seguinte forma: todos os pneus no Q1, todos os carros com pneus duros, Q2 pneus médios e Q3 pneus macios. Essa mudança já havia sido falada no ano passado, mas parece que vai implementar agora, Vinícius. Você curtiu essa mudança? Então, é a Fórmula 1 tentando, de todas as formas, deixar mais igual, né? Mais competitiva, né? As provas. Sim. Se bem que a gente não pode, se a gente não analisar pelo aspecto só do P1, né? P1 e P2, a gente tem tido provas bastante movimentadas até aqui, sabe? No geral, assim. Falamos isso na live. O balanço até aqui é muito positivo desse ano. Muito positivo. Então, assim, não cabe aquela coisa de que a Fórmula 1 tá chata em 2024. Não tá chata mesmo. Se você acompanha a corrida como um todo, ela realmente não tá chata, né? E eu acho que tudo é bem-vindo, né, Luiz? Se for a favor de termos mais disputas e de deixar a Fórmula 1 mais próxima uma equipe da outra, eu sou favorável, sim. Então nós vamos ter esse teste aí. Então, no Q1 todos os carros vão com pneus duros, no Q2 todos irão com pneus médios, no Q3 todos com pneus macios. Aí diminui 2 jogos de pneus aí para cada equipe, tudo em prol aí do impacto ambiental, da sustentabilidade aí que a Fórmula 1, a Pirelli tem pensado. E vai também, se caso houver necessidade, vai ser testado os novos pneus de chuva também, que a princípio não precisa ser aquecido, tem alguns requisitos aí desse novo pneu de chuva. Vamos ver o que nos traz, porque pneus de chuva na Fórmula 1 precisam ser utilizados. A gente não vê pneu de chuva sendo testado, sendo utilizado, tudo é bandeira vermelha. Então vamos ver aí como que vai se comportar esses novos pneus de chuvas oferecidos pela Pirelli. Vinícius, rapidinho em relação ao que você falou da Fórmula 1 competitiva, a gente falou isso muito na live aí, que, por exemplo, na corrida sprint,
do 6º lugar ao 16º, a diferença foi apenas de 6 segundos, que na classificação, o Egleison até mencionou, se eu não me engano, os 10 primeiros carros estavam na diferença de 1 segundo apenas. Então, assim, tirando a Fórmula Verstappen, o restante da Fórmula 1 tem sido muito competitiva. Nós tivemos aí eliminados no Q1, no sábado, foram 4 equipes diferentes. Nós tivemos aí o pódio com 3 equipes diferentes, aí o pódio Norris, Verstappen, Leclerc. Então, tirando a Fórmula Verstappen, é uma Fórmula 1 muito competitiva, porque o pessoal tende a olhar só o vencedor, só o P1. Então, assim, tá sendo assim, as equipes estão mais próximas do que nunca, eu acho. Sim. Sem dúvida. Só para finalizar os horários do GP da Emília-Romanha, treino livre 1, sexta-feira, dia 17 de maio. Então, é um GP daqui 15 dias. 17 de maio, sexta-feira, treino livre 1, 8h30 da manhã, com transmissão da Band Esportes. Treino livre 2, na sexta-feira também, 17 de maio, 12h30, com transmissão da Band Esportes. Sábado, dia 18 de maio, treino livre 3, 5h30 da manhã, com transmissão da Band Esportes. Aí nós temos a classificação, às 11 horas da manhã, com transmissão da Band, no sábado, 18 de maio. E a corrida no domingo, dia 19 de maio, às 10 horas da manhã. Agora vem uma sequência, eu acho, de corridas na Europa, então, as corridas na parte da manhã. Para a gente terminar, fechar nossa live com chave de ouro, Vinícius, seu palpite aí, seus palpites para o GP da Emília-Romanha aí, pole, primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu acho que a pole fica com o Max Verstappen, né? É um circuito que vai favorecer muito a McLaren, né? É um circuito de muitas curvas, principalmente curvas de baixa velocidade. Então acho que a McLaren vai se dar bem aí, mas o meu pódio é Max em primeiro, Lando Norris em segundo e Charles Leclerc em terceiro. Eu só vou alterar com você a ordem do pódio. Eu também acho que vai ser uma pole do Max Verstappen, vitória do Verstappen, segundo lugar Charles Leclerc e terceiro Lando Norris. Eu vou inverter apenas o Charles Leclerc com o Lando Norris. Também fico com essa aposta aí. Vinícius, embora você tenha chegado um pouquinho atrasado, curtiu trocar essa ideia, meu amigo? Sempre um prazer, né, Luiz? Nós estarmos juntos aí. É sempre um prazer te rever aí. Eu que estava um tempo por questões particulares, né? Uma hora tu estavas doente, outra hora eu estava sem luz aqui em casa. Então, realmente, na última semana eu estava doente, né? Para quem nos acompanhou aí, na última semana eu estava doente, estava totalmente sem condições. Então, é muito prazeroso estar aqui de volta. Já estou ansioso pelo próximo dia 18, né? Para a próxima segunda-feira pós-GP, para que a gente possa trocar essa ideia aí. E pedir desculpa pelo atraso, mas é que a gente está numa situação aqui totalmente atípica, né? Cenário de tragédia. E você que está nos acompanhando aí, que quer fazer alguma doação, procure uma ONG. Tem diversas ONGs aí que estão atuando aqui no Rio Grande do Sul. Doe o seu dinheiro, o mínimo que seja, ajuda muito. Mas ajude ONGs, tá? O governo ele tem a obrigação, seja ele qual for, de nos ajudar, né? Então, procure uma ONG, o pessoal está ajudando lá na ponta e ajude ao menor auxílio. Significa muito para muitas pessoas, né? Cara, falou tudo e eu já tinha dito na hora que você entrou na live. Agora eu quero reforçar que esse episódio vai ser dedicado aí às famílias aí que perderam seus entes queridos nessa tragédia que aconteceu aí no Rio Grande do Sul. Me solidarizo 2 vezes, primeiro por conta do Rio Grande do Sul e segundo por você, por estar sempre fazendo live aqui e morar aí. Então, assim, fica o meu abraço, o meu carinho e, cara, torço aí que dias melhores virão para vocês aí, tá bom? Não, com certeza, Luiz. O povo gaúcho é um povo forte, é um povo guerreiro, né? Mais uma vez as tradições gaúchas vêm à tona, né? É um povo que sempre foi guerreiro, sempre lutou e na adversidade a gente vê a união do povo aqui. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Essa tempestade vai passar e a bonança logo chegará, né? Amém. Pessoal que nos acompanhou, muito obrigado também pela participação. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, estiver acompanhando via podcast. Avalie o nosso conteúdo, é sempre importante, fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Vinícius, um abração. Com Deus, cara. Valeu, meu amigo. Um abração. Tudo de bom para vocês aí. Até a próxima. Até a próxima.